Oi, gatas, vem comigo aprender mais um passo a passo de uma postiça realista maravilhosa. Começo fazendo todo o levantamento da minha cutícula com o meu motor porquinho. Se você ainda não tem um motor porquinho, invista, porque eu acho que vale super a pena. E eu gosto de vir fazendo levantamento da cutícula porque super facilita na hora da cutilagem. Ainda mais no meu caso, que eu não uso amolecedor de cutícula, porque o amolecedor de cutícula causa descolamento da postiça. Talvez seja por isso que a sua postiça não esteja durando tanto tempo, tá, meninas? Assim que eu termino de fazer todo o levantamento da cutícula, eu já venho com o meu alicate fazendo a cutilagem. E, meninas, eu só utilizo um pouquinho de água para fazer a cutilagem, eu não faço no seco e dá super certo por aqui, tá, meninas? Venho fazendo toda a cutilagem, retiro toda a pelinha que fica ali, né, na região da cutícula, em cima da unha. Como vocês podem ver, eu ainda não consigo fazer a cutilagem inteira, né, que é aquela cutilagem que a cutícula sai inteira, mas a minha cutilagem fica perfeitinha, tá, meninas? Fica super fundinha, fica a coisa mais linda. Eu tinha muita dificuldade para fazer a cutilagem, arrancava muito bife da cliente, mas eu fiz aquele treino na laranja e super me ajudou, tá, meninas? Depois que eu fiz esse treino na laranja, minha cutilagem melhorou assim 100%. E logo em seguida eu já venho retirando todo o brilho da minha unha. Meninas, para essa cola fixar e durar bastante, essa unha precisa estar bem desidratada, não pode estar oleosa. Então vocês retirem bem o brilho dessa unha. Não precisa acabar com a unha da cliente também não, né? E depois eu venho lixando, arredondando a ponta dessa unha da cliente para na lateral não ficar pegando nas laterais da postiça. E logo em seguida eu já venho medindo e colando as postiças. E o tamanho ideal da postiça é pegando de lateral a lateral, sem sobrar e sem faltar. E para quem tem dúvidas sobre como colar a postiça realista, eu aplico a quantidade de cola que eu vejo que vai ser ideal para esse leito na ponta da postiça. E venho colando o final do leito da cliente para a ponta, tá, meninas? E eu venho descendo essa postiça bem devagar para a cola poder se espalhar para o leito todo. E logo em seguida eu já venho cortando essa unha e fazendo o formato que a cliente deseja. Nessa unha eu fiz o formato almond, então eu começo lixando por baixo da unha com a lixa um pouco inclinada para o lado da cliente e depois eu venho arredondando as laterais. Com a lixa um pouco inclinada para dentro, eu tomo muito cuidado para não pegar tanto no ponto zero e estragar a unha, tá bom, meninas? E eu vou arredondando até ficar do jeitinho que eu gosto. O jeitinho que eu gosto é esse daí, ó, como vocês podem ver. Bem arredondinha, eu não gosto muito daquela almond com a ponta fina, gosto dela mais redondinha. Depois eu voltei com a mesma broca que eu fiz o levantamento da cutícula para vir removendo todo o excesso de cola que escorreu durante a colagem das unhas. E eu juro para vocês que isso dá total diferença no acabamento, tá, meninas? Então, se você não faz isso aí em mesa, comecem a fazer que vocês vão ver a diferença na hora do acabamento de vocês. Depois eu troquei a broca e vim tirando todo o relevo dessa postiça. Meninas, as brocas que eu uso são todas do kit que vem junto com o motor porquinho, tá bom? E para tirar o relevo dessas postiças, eu posiciono a caneta do motor porquinho da seguinte maneira: lateral sempre com a caneta em pé e ponta da unha, que é a área da cutícula, sempre com a caneta deitada e um pouco inclinada. E meninas, é retirando esse relevo que a postiça de vocês vai ficar com aquele efeito de postiça realista. Então façam esse passo aí na mesa de vocês, pelo amor de Deus. Logo depois eu venho com a minha lixa buffer retirando todo o brilho dessa postiça para estar recebendo a esmaltação em gel. Venho aplicando a minha primeira camada de esmalte, levo o mais próximo que eu consigo da minha área da cutícula, sem encostar. E se encostar, pelo amor de Deus, limpem antes de levar para a cabine,
porque se for para a cabine com esse esmalte encostado na pele, isso não vai sair de jeito nenhum. Termino de aplicar essa primeira camada e levo para a cabine por 30 segundos. Depois que volta da cabine, eu já venho logo aplicando minha segunda camada e levo novamente para a cabine por 30 segundos. E faço a mesma coisa em todas as outras unhas, tá bom, meninas? Também vim aplicando meu fundo realista da mesma forma que eu apliquei o esmalte vermelho. Dei a primeira mão, levei para a cabine por 30 segundos, voltou, dei a segunda demão e levei novamente para a cabine por 30 segundos. No meu dedo anelar, eu vim fazendo uma cascata de glitter por cima, vim aplicando um top coat até onde eu queria que fosse essa cascata de glitter. Logo em seguida, eu já vim aplicando o meu glitter com o pincel. Eu não tomo mais o potinho em cima, porque tava ficando excesso e tava ficando a coisa mais ridícula do mundo. Eu venho aplicando esse glitter com o top coat ainda molhado. Eu não levo ele pra cabine, tá, meninas? O top coat tem que estar molhado para poder fixar esses glitters por cima. Termino de aplicar todo o glitter e levo para a cabine por 60 segundos. Depois que volta da cabine, eu venho com uma camada generosa de top coat. Vai ser essa camada de top coat que vai encapsular esse glitter e eu termino de aplicar e levo para a cabine por 120 segundos. Quando volta da cabine, eu venho com a lixa buffer lixando essa haste encapsulada para tá nivelando. Vou lixando até eu ver que tá bem lisinho. Vocês tomem cuidado na hora que vocês estiverem colocando brilho para não ficar nenhum glitter por fora da unha, na ponta. Eu acabei dando esse mole e ficou um glitterzinho por fora da unha. Na hora que eu fui lixar, acabou soltando. Mas eu dei um jeitinho e botei o glitter de volta no lugar. Mas vocês tomem cuidado para vocês não terem essa dor de cabeça. E logo em seguida eu venho com a minha lixa buffer também fazendo lixamento para que essa haste encapsulada não se abra, tá, meninas? No dedo do meio eu vou vir fazendo uma baby color com glitter. Começo aplicando uma camada do meu fundo realista até um pouco depois do meio da unha. E logo em seguida eu venho esfumando. Esfumo bem e levo para a cabine por 30 segundos. E logo depois eu venho com o meu esmalte vermelho aplicando do começo da unha até aonde eu fiz o esfumado. E venho esfumando, esfumo bem também e levo novamente para a cabine por 30 segundos.
Voltou da cabine, eu venho novamente com o meu esmalte vermelho, aplicando do começo da unha até aonde eu fiz o esfumado. E venho esfumando novamente. Termino de esfumar e levo novamente para a cabine por 30 segundos. Depois que voltou da cabine, venho novamente com o meu fundo realista, aplico do final da unha até aonde eu fiz o esfumado e venho esfumando novamente, tá, meninas? Ainda com o fundo realista molhado, eu vim aplicando alguns glitterzinhos por cima do esfumado. É um glitter do mesmo tom do frocado que eu usei no dedo anelar, tá, meninas? Só que é um glitter fininho. Termino de aplicar esse glitter e levo novamente para a cabine por 30 segundos. Como foi pouco glitter, não vejo necessidade de deixar 60 segundos na cabine. E encapsulo esse glitter depois que ele volta da cabine, tá, meninas? Da mesma maneira que eu encapsulei o do dedo anelar. Lembrando que a quantidade de top coat vai sempre depender da quantidade de glitter que você vai usar. E depois eu vim finalizando todas as unhas com o top coat. E eu aplico o top coat da mesma forma que eu aplico a esmaltação em gel, tá, meninas? Levo o mais próximo que eu consigo da área da cutícula sem encostar, e se encostar eu limpo.